Divórcio assinado com aplausos, mas o mundo ficou chocado ao ver ela no jato incrível. Ana sempre foi a mulher que todos conheciam. A mãe dedicada, a esposa do executivo bem-sucedido, Roberto. Mas naquele dia ensolarado de primavera, tudo mudou. Enquanto assinava o divórcio, um misto de alívio e adrenalina tomou conta dela. A caneta riscou o papel e o som fez coração disparar. Era a primeira vez que ela tomava uma decisão por si mesma, e a sala se encheu de aplausos, a incredulidade dos colegas ecoando nas paredes do elegante escritório em São Paulo. Com um vestido vermelho que brilhava como sua nova vida, Ana saiu do escritório, os olhares de surpresa seguindo seus passos seguros. Quando ela se dirigiu ao evento de gala, a multidão exclamou: quem era aquela mulher que deixava para trás a imagem da esposa submissa? Ana não se importava. A mudança que planejara há meses finalmente estava tomando forma. Entretanto, antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto subia a bordo de um luxuoso jato particular, um misto de ansiedade e empoderamento a envolveu. O sentimento de estar ali, livre, era insuperável. Ana mal podia esperar para compartilhar sua criação, um aplicativo que prometia revolucionar a vida financeira de muitas mulheres, um verdadeiro legado. Amigos e estranhos a cercavam, mas o espanto era palpável. Como assim ela, a esposa do Roberto? Murmuravam entre si, incompreendendo sua audácia. As críticas começaram a surgir, mas Ana não as ouviu. Ela se lembrou das noites mal dormidas, das conversas adiadas e dos sonhos guardados. O que poucos sabiam era que ela havia dedicado os últimos meses ao desenvolvimento do aplicativo, enquanto todos a viam apenas como a mãe que ficava em casa. Agora, um novo capítulo se abria diante dela, mas a tensão estava longe de acabar. O que Ana não esperava eram as reações de Roberto. Em cada encontro, a dor em seus olhos, misturada à raiva da traição que ele sentia, a atingia como um soco no estômago. As crianças, inocentes, eram o elo mais frágil daquela nova realidade. O conflito interno era desesperador. Por um lado, a liberdade pulsava forte, mas o peso da culpa quase a derrubava. Como continuar sonhando, se parte de seu coração desejava manter a família unida? Enquanto pensava nisso, o toque de seu celular interrompeu suas divagações. Era uma mensagem inesperada, uma voz familiar do passado que podia mudar tudo. Ana hesitou, as mãos trêmulas. O que aquela ligação significava? Poderia a resposta estar naquela mensagem perdida no tempo? A respiração ficou pesada ao considerar que sua jornada estava apenas começando e que os próximos passos poderiam reescrever sua história para sempre. A pergunta pairava no ar. O desejo de saber o que viria a seguir a deixava inquieta. Que mudanças aguardavam por ela? O futuro era uma tela em branco, e Ana estava pronta para pintar sua vida com as cores que sempre desejou. O brilho das luzes do gala ofuscava Ana enquanto ela se acomodava em uma das poltronas do jato. Seu coração acelerava com a expectativa do que estava por vir. O toque do celular ainda ressoava em sua mente, uma lembrança insistente que parecia chamar por sua atenção. Com um leve tremor nas mãos, decidiu abrir a mensagem. Era de Pedro, um velho amigo de infância, alguém que sempre acreditou em seu potencial. Ele a convidava para um encontro em um evento de tecnologia que aconteceria em breve. Acho que você precisa disso, Ana. Venha mostrar sua nova fase. Todos precisam saber da sua força.
As palavras aqueciam seu peito. Uma emoção misturada à nostalgia a envolvia, lembrando os dias de riso e sonhos despretensiosos. Mas havia também uma sombra, um eco do passado que insistia em lembrá-la da família que deixara para trás. Ana sentiu a cabeça girar. O jato começou a acelerar, e logo estavam nos céus, cortando as nuvens com a mesma intensidade que seus pensamentos a atormentavam. E se eu não conseguir? E se meu aplicativo não for tudo isso? E se eles não me aceitarem? Pensou. Mas uma voz interna respondia com firmeza. E se essa for a oportunidade da sua vida? Você merece. As horas passaram voando enquanto o jato levava-a em direção a uma nova realidade. Ao mesmo tempo em que a euforia crescia, uma nuvem de ansiedade a envolvia. O que Roberto pensaria? As crianças iriam entender suas escolhas. Essas perguntas a consumiam, mas ela se lembrava das razões pelas quais decidiu seguir em frente. Recordou os momentos em que a solidão era sua única companhia, e a força que encontrou na dificuldade. Quando o jato pousou, Ana sentiu que estava prestes a entrar em uma nova batalha. O evento estava repleto de mulheres e homens empreendedores, todos prontos para mudar o mundo com suas inovações. Um sentimento de pertencimento invadiu seu coração ao perceber que não estava sozinha. Havia um exército de vozes ali, todas com desafios e conquistas a compartilhar. Após uma breve preparação, ela subiu ao palco. O microfone estava a poucos centímetros de distância e seu coração pulsava. A luz do holofote iluminava seu vestido vermelho como um sinal de sua transformação. Ana começou a falar, não apenas do aplicativo, mas sobre sua jornada, cada lágrima, cada sorriso e cada escolha difícil que a trouxera até ali. O olhar atento da audiência a envolvia. E ela sentia a força da solidariedade, como se todas aquelas pessoas estivessem unidas por uma causa maior. Enquanto defendia seu projeto, lembrava-se das vozes que a desacreditavam. Mas, ao invés de desanimá-la, isso a impulsionava a falar com mais fervor. A mudança não vem de conforto, ela é forjada na luta, na dor e no amor. Estamos aqui para prosperar juntas, exclamou. E as palmas se tornaram como uma onda de apoio. Mas no meio de sua apresentação, quando ela olhou para a plateia, seu coração parou. Roberto estava lá, de pé e com uma expressão inconfundível. O olhar dele era uma mistura de incredulidade e dor, tornando-se um lembrete doloroso de que aquela vitória tinha um preço. A conexão que ela tanto almejava reviver agora estava prestes a escapar. O que viria depois? Poderia seu ex-marido aceitar essa nova versão dela, ou isso seria mais uma ruptura em sua relação familiar? O futuro parecia novamente incerto, e Ana percebeu que a batalha estava longe de terminar. A questão ficou ecoando em sua mente, enquanto a plateia aplaudia de pé. Ela se sentiu fortalecida, mas ao mesmo tempo, o medo do que poderia acontecer em casa crescia dentro dela. Como lidar com a nova realidade, sem quebrar o que ainda restava de sua família? O que faria agora? A resposta estava na próxima escolha que Ana teria que fazer. Ana respirou fundo, tentando captar a energia que a plateia parecia oferecer. Os aplausos ressoavam como um eco distante, enquanto seus pensamentos voavam de volta para o momento em que decidiu fazer mudanças na sua vida. A adrenalina do palco ainda pulsava em suas veias. Mas a imagem de Roberto a atormentava. Seu olhar não saía de sua mente. A expressão que misturava desconforto e descrença parecia uma sombra, um lembrete constante de tudo o que estava em jogo. Após a apresentação, ela foi cercada por uma onda de pessoas, homens e mulheres, todos elogiando sua coragem e inovação. Um mar de sorrisos e palmas, mas a euforia logo se misturou com a angústia de saber que, logo ali, sua família estava sendo desfeita. Entre abraços e reconhecimento, Ana se sentiu um pouco perdida, como se estivesse caminhando em uma nova realidade que não a incluía completamente. Pedro apareceu para parabenizá-la, seu sorriso radiante contrabalançando o peso em seu peito.
Você foi incrível, Ana. As pessoas precisam ouvir isso mais. Sua história importa, ele disse empolgado. Obrigada, Pedro, respondeu ela, tentando encontrar ali um pouco de coragem. Mas a vulnerabilidade em sua voz denunciava a verdade que ela tentava esconder. Mas eu não sei como lidar com a realidade que me espera. E se isso tudo não significar nada, se eu perder minha família no processo? Pedro, percebendo a luta interna dela, perguntou: Já pensou em falar com ele? Pode ser a chance de vocês se entenderem, mesmo que a situação seja complicada. Ana hesitou. A ideia de confrontar Roberto era assustadora, mas assim como ela havia decidido subir ao palco e lutar por seu projeto, talvez essa conversa fosse o próximo passo necessário. A mágoa entre eles era profunda, mas a dor não precisaria ser a única narrativa da história deles. Enquanto a festa seguia, Ana saiu para a área externa, buscando um pouco de ar fresco. A luz da lua batia em seu rosto, trazendo uma sensação de clareza. Olhando para o céu, pensou em tudo que havia deixado para trás, mas também em tudo que havia conquistado. O mundo vibrava ao seu redor, mas seu coração ainda estava entrelaçado com as memórias do passado. Com a decisão crescendo dentro dela, Ana virou-se e, de forma decidida, pegou seu celular. O número de Roberto piscava na tela, e mesmo segurando o celular, a incerteza a fez hesitar por um breve momento. Mas em seguida, seus dedos se moveram sem que ela pensasse. Uma mensagem simples, mas carregada de emoção. Roberto, preciso falar com você. Por favor, venha aqui. Após apertar enviar, uma onda de nervosismo a tomou. E se ele não quisesse ouvir? E se o desfecho fosse uma separação amarga que entrasse para a história deles? Mas já não era tempo de recuar. A força que encontrara no palco lhe dava combustível para enfrentar qualquer tempestade que estivesse por vir. Logo, ela viu Roberto se aproximando, sua figura destacando-se sob a luz da festa, e a tensão a envolveu. O que viria a seguir? Será que eles poderiam encontrar um novo caminho, mesmo que no meio do caos? A expectativa do que estava prestes a acontecer fazia seu coração acelerar novamente. O encontro que poderia selar novos destinos estava prestes a acontecer, e Ana se perguntava: seriam as palmas do público suficientes para curar a dor entre eles? Ou isso seria mais um capítulo de desilusão? Quando Roberto virou a esquina, Ana sentiu um frio na barriga. O sorriso dele não era como o que ela se lembrava. Ele parecia mais sério, quase distante, como se já tivesse feito uma escolha. Parados um de frente para o outro, o barulho da festa se dissipou ao fundo e só restou o som do coração de Ana pulsando em seu peito. Oi, ele cumprimentou, a voz soando baixa e um tanto reticente. Oi, ela respondeu, o nervosismo quase a fazendo gaguejar. Obrigada por vir. Aquelas palavras simples estavam carregadas de um significado imenso, como uma ponte que Ana tentava construir sobre o abismo que os separava. Roberto parecia nu diante dela, exposto a tanto carinho e dor que Ana não sabia como avançar. Eu vi sua apresentação, ele disse, os olhos dele vagando pela avalanche de emoção que emanava. Foi realmente incrível. Ana se lembrou da sensação de estar no palco, do encorajamento do público. Porém, agora a plateia era apenas um eco distante. Obrigada, mas não é só sobre isso. Precisamos conversar sobre nós. O silêncio se estendeu e os olhares de ambos se encontraram, desvendando um labirinto de mágoa. Ana notou uma expressão que atravessava o rosto de Roberto. Confusão misturada à tristeza. Havia uma pergunta incubada nos olhos dele, mas nenhum de ambos sabia qual seria a resposta. Eu não tenho certeza de como fomos parar aqui. Roberto finalmente falou, a voz baixa. Acha que ainda há algo que possamos fazer? A pergunta fez o mundo ao redor deles desaparecer. Ana lembrou-se de momentos felizes, de risadas compartilhadas,
das pequenas coisas que construíram ao longo do tempo. E se esse tempo ainda valesse algo? Eu não quero que tudo isso acabe. Você não é só meu marido, Roberto. Você sempre foi meu parceiro. E eu sinto que ainda podemos encontrar um jeito de voltar a ser a gente. As palavras saíram de seus lábios como um sopro de esperança. Cada sílaba carregava a fragilidade de um desejo imenso, e sua voz tremia ao expressar algo tão profundo e significativo. Mas as coisas mudaram. Ele respondeu, a frustração se fazendo notar. A mágoa, a desconfiança, é difícil esquecer. Ana tragou em seco, o peito apertado. Eu sei. Nunca quis que chegássemos a esse ponto, mas estou aqui, disposta a tentar. Você estaria disposto a falar? A se abrir? Por dentro, a esperança dela balançava entre a luz e a escuridão. O que seria deles se decidissem reescrever sua história? As dúvidas ainda pairavam como nuvens pesadas, mas a pequena luz de um novo começo parecia brilhar à frente. Nesse momento, uma mulher a passou apressada, quase colidindo com ela. Desculpe, não vi você, disse apressada. Seu olhar dividiu a atenção de Ana e Roberto por um instante, e quando voltou a encará-lo, Ana teve a sensação de que a conversa poderia mudar tudo entre eles. Roberto suspirou, e no seu olhar, um lampejo de vulnerabilidade se formou. Vamos encontrar um lugar mais calmo para conversar, ele sugeriu, a hesitação finalmente se dissipando. Acho que precisamos conversar de verdade. Ela discordou. Este talvez fosse o ato mais corajoso que já fizera. Um ato de autenticidade que poderia ser a diferença entre um recomeço e um adeus definitivo. Ana sentiu que aquele encontro era como um palco novamente, um lugar de verdades nuas e desabafos. Com cada passo em direção à saída da festa, o peso no peito começava a se dissipar, dando lugar a uma inevitável expectativa. O futuro estava ali, no ar ao seu redor, esperando que os dois tomassem coragem para dançar conforme a música que eles mesmos escolheriam. Mas na mente de Ana, outra preocupação crescia. E se as palavras que eles trocassem ali não fossem suficientes para curar as feridas mais profundas? Quando saíram da festa, a noite se tornava ainda mais misteriosa, envolto em sua escuridão. O que mais poderia ser revelado? A conversa que se aproximava poderia ser um divisor de águas ou um caminho para mais dor. O próximo passo era vital. Será que conseguiriam redescobrir a confiança um no outro, ou as sombras do passado ainda os perseguiam? Ana e Roberto caminharam para longe da música que ainda ecoava na festa. Cada passo os distanciando do que havia sido e aproximando-os de um futuro incerto. Ele observou o rosto dela, os traços marcados por uma mistura de determinação e vulnerabilidade. O brilho nos olhos de Ana ainda piscava com esperança, mesmo que o medo a acompanhasse como uma sombra. Podemos sentar ali? Roberto apontou para um banco solitário sob uma árvore, onde as luzes da festa pareciam mais distantes, quase como estrelas no horizonte. Claro, Ana respondeu, seu coração acelerado enquanto se acomodavam no banco. O ar era fresco, carregado de promessas e medos. Ela podia sentir o tremor em suas mãos quando ele se virou para olhá-la. Eu só não sei como começar, ele disse inquieto. As palavras pareciam pesadas, carregadas de um passado que os dois tentavam deixar para trás. Comece do jeito que achar melhor. Só quero ouvir você, Ana encorajou, buscando um espaço seguro para que a conversa acontecesse. Roberto respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Eu me lembro de como éramos felizes. Havia tanto amor entre nós, mas então a confiança foi quebrada e tudo o que éramos se perdeu. Não sei se podemos reconstruir isso. Ana balançou a cabeça, a lembrança de bons momentos trazendo uma onda de nostalgia. Eu sei. Mas não quero que as memórias ruins definam quem somos agora.
A vida é cheia de recomeços. Eu quero tentar um novo começo, com você. E se eu não conseguir? Ele perguntou, sua vulnerabilidade à mostra. E se as minhas feridas ainda forem mais profundas do que imagino? Se você não tentar, então você nunca saberá, ela disse, sem hesitar. Às vezes a dor é o que nos move a mudar. Precisamos nos arriscar, Roberto. Eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas não quero viver essa dúvida forçando sorrisos. O silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo som de risadas e música ao longe. Ana sentia a intensidade daquelas palavras, o peso do que estava em jogo. É tão fácil se perder nas mágoas, Roberto murmurou, seu olhar agora focado na grama sob os pés. Mas eu sinto que há uma parte de mim que ainda acredita em nós. Então, o que devemos fazer? Vamos conversar sobre tudo. Precisamos liberar as coisas que nos feriram para que possamos avançar, respondeu Ana, a determinação se firmando em sua voz. A luz dos postes iluminava seu rosto, revelando a paixão que pulsava dentro dela. Quero que isso faça sentido novamente para nós. E assim, as palavras começaram a fluir. Cada memória, cada dor e cada momento de amor cercavam o ar entre eles. Ana falou sobre suas inseguranças, suas decepções. Roberto desnudou seu coração, contando de suas batalhas internas e do medo de falhar novamente. Conforme os minutos se arrastavam, uma nova conexão foi se formando. Não era uma cura instantânea, mas cada revelação os levava a um entendimento mais profundo. Ana percebeu que, mesmo na dor, havia um espaço para a esperança. E isso era o que mais importava. O que você prefere, Ana? Roberto finalmente perguntou, o rosto próximo ao dela, seus olhos buscando os dela, ansiosos. A verdade ou a certeza? Ela hesitou. Seria melhor ter certeza da dor ou enfrentar a verdade? A verdade, respondeu, com a voz firme. Porque mesmo que a dor venha, preferiria doer e saber que estivemos juntos nisso do que viver com as incertezas. Naquele momento, algo mudou entre eles. As sombras pareciam menos ameaçadoras, mas ainda havia um caminho pela frente, e Ana sentia que a jornada estava apenas começando. Um novo desafio estava à sua espera, uma nova briga pela felicidade. Então, de repente, o celular de Ana vibrou no bolso. Ela olhou a tela e seu coração parou. Era uma mensagem de uma amiga. Você não vai acreditar no que aconteceu. O divórcio foi oficializado. Você está a salvo. Ana engoliu em seco. O que isso significava para eles agora? Era um novo começo ou uma nova despedida? As palavras ficaram presas na garganta e um novo abismo se formou. O que eles construíram poderia desmoronar em um instante. E se essa fosse a última chance para eles? Ana segurou o celular com força, os dedos tremendo ligeiramente. O tempo parecia ter congelado ao redor dela. A mensagem da amiga estava ali, a confirmação que ela esperava, mas, de repente, tudo parecia incerto. O divórcio oficializado deveria ser um motivo de alegria, de libertação. Mas, ao invés disso, trazia uma carga de dúvidas. Roberto notou a mudança em seu rosto. O que foi? Ele se inclinou para mais perto, o olhar curioso e preocupado. O que poderia ser tão impactante a ponto de desviar o foco da conversa, que estava levando-os a um lugar mais seguro? É sobre o divórcio? Ana conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. Foi oficializado. A expressão de Roberto se transformou. Ele abriu a boca para falar, mas hesitou. Os olhos dele refletiam um misto de alívio e preocupação. E você se sente bem com isso? Ana ponderou por um instante. A liberdade que a mensagem sugeria estava atada a sentimentos confusos. Não sei. É estranho. Eu deveria estar aliviada, mas me sinto perdida. É compreensível. Ele respondeu devagar, como se escolhesse cada palavra. São muitas mudanças de uma vez.
E ainda temos a nossa situação entre nós. O silêncio se fez novamente. Os sons festivos da festa pareciam ainda mais distantes agora. Ana olhou para o chão, tentando organizar os pensamentos enquanto as emoções a invadiam. E se o divórcio fosse o sinal de que ela deveria seguir em frente, de que precisava abrir mão do passado? Mas ao mesmo tempo, como poderia fazer isso sem saber se Roberto era realmente a solução? Às vezes, a liberdade pode parecer uma prisão, disse ela, quebrando o silêncio. É louco pensar assim, mas... E se eu me perder no processo de reconstruir minha vida? Você não precisa passar por isso sozinha, Roberto respondeu, a determinação em sua voz ressoando suavemente. Eu estou aqui. Aquelas palavras ecoaram como música. Um fio de esperança entrelaçou-se com a ansiedade que Ana sentia. Mas logo surgiram novas dúvidas. E se ele não estivesse totalmente presente com todo o seu coração? E se as falhas do passado ainda pesassem no presente? Roberto, ela começou. E se isso não funcionar? E se nós não conseguirmos encontrar a felicidade que queremos? Então pelo menos tentamos. Não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o futuro. E precisamos decidir juntos qual será esse futuro. Ana sentiu o peso das palavras dele. Juntos. Era a palavra certa, mas a incerteza parecia um fantasma à espreita, pronto para atacar. Será que ela realmente estaria disposta a arriscar mais uma vez? Vamos fazer uma promessa, disse Roberto segurando a mão dela. O toque dele era calor que percorria seu corpo, uma ancoragem em meio à tempestade. Que seja qual for a escolha que fizermos, seremos honestos um com o outro, sem segredos, sem máscaras. Sim, Ana sussurrou, a sinceridade nos olhos dele, insistindo para que ela acreditasse. Um pacto selado sob aquela árvore, com o brilho das estrelas lá em cima, ao som distante da festa. Mas enquanto a esperança se reacendia lentamente, outra mensagem chegou ao celular de Ana, interrompendo o momento. Ela hesitou antes de olhar. O coração disparou de nervoso. Desculpe incomodar. Precisamos conversar sobre o processo. É urgente. A ansiedade tomou conta novamente. O que isso significava para o que estavam construindo? Ana sabia que a batalha não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Os olhares de Roberto e Ana se encontraram. E naquele instante, uma percepção profunda tomou forma. A vida estava cheia de escolhas e consequências, e ela precisaria seguir seu impulso do coração. Mas qual rumo tomar? As perguntas ecoavam, à espera de respostas para um futuro incerto. E enquanto Ana respirava fundo, preparava-se para o que viria a seguir. A única certeza era que a verdadeira luta estava apenas começando. Ana olhou para o celular, a mensagem piscando como um sinal de alerta. Urgente. Essa palavra reverberou em sua mente, desenhando um panorama de incertezas. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper seu momento? As emoções à flor da pele, ela sentia que cada segundo daquela noite carregava o peso de suas decisões. Roberto percebeu sua preocupação. Quer que eu veja? Perguntou, já se preparando para dar apoio. Ele sabia que para Ana, os desafios eram como ondas. Poderiam ser esmagadoras, mas também poderiam levá-la a novas praias. Não, eu não quero te envolver nisso, ela respondeu com um fio de voz. A ansiedade grudava em sua mente, e a ideia de abrir essa porta para seu passado encorpava suas dúvidas. É sobre o divórcio. A advogada quer falar comigo e eu não sei o que ela vai dizer. Vamos lá. Vamos descobrir juntos, Roberto disse. O chão sob nós parecia se firmar. Ele havia se tornado sua âncora, uma certeza inesperada no meio do turbilhão emocional. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro do ar fresco da noite misturado à música e à risada ao fundo. Está tudo tão embaralhado, murmurou.
Uma parte de mim quer seguir em frente, mas outra teme o que vem depois. Rodopiante em um ciclo de conflitos internos, ela sabia que precisava ser verdadeiramente honesta consigo mesma. A mensagem posso responder depois. Às vezes, é melhor lidar com o presente. Roberto assentiu, sabendo que cada escolha era uma nova oportunidade. As estrelas brilhavam e ele podia ver a batalha interna que Ana travava. Era um espetáculo revelador, como se ela estivesse se descobrindo a cada instante. O que você deseja? Ele perguntou, um questionamento simples, mas repleto de significados. Ele precisava entender o que pulsava no coração dela. Era mais do que apenas um divórcio. Era sobre refazer a vida com suas expectativas, medos e esperanças. Eu quero redescobrir quem eu sou. Nunca me permiti isso antes. Sempre fui uma esposa, uma mãe. E agora, quem sou eu sem esses rótulos? O desespero transparecia em sua voz, uma vulnerabilidade que ela raramente expunha. Você é muito mais. Você é forte, criativa. E eu estou aqui para te apoiar nesse caminho, acreditando em você. A sinceridade nas palavras de Roberto iluminou seus olhos. Ana sorriu, mas a insegurança ainda roía suas entranhas. Era uma jornada solitária, mas ter Roberto naquele barco significava que ela não estaria sozinha, mesmo que ainda não soubesse o rumo exato. Decidida a não deixar que as mensagens a distraíssem mais, ela guardou o celular no bolso e olhou nos olhos dele. Vamos fazer algo então. Escolha um lugar. Você, quem sabe, e vamos começar essa nova fase juntos. Roberto sorriu, o tipo de sorriso que fazia o coração de Ana acelerar. Ele pegou a mão dela novamente. Que tal um lugar onde podemos nos perder um no outro e nas conversas? Um lugar onde tudo começou, talvez, a praia ao amanhecer. Ana assentiu, a empolgação misturada à ansiedade. A praia representava liberdade, novas promessas e um terreno igual para o que quer que viesse. Naquela noite, a mão dele era um convite, um lembrete de que, apesar da escuridão do desconhecido, a luz estava ali, esperando para ser descoberta. Enquanto se levantavam, Roberto parou por um instante. Mas e a mensagem? Ana hesitou, sabendo que algo muito mais significativo estava em jogo. Amanhã é um novo dia, e trataremos dele quando chegar. Por hoje, vamos nos permitir sonhar. Ao caminhar para fora do campo de festa, o céu estrelado acima pareceu prometer novas oportunidades. O que mais aguardava ela além daquela mensagem? Um profundo desejo de reescrever sua história pulsava dentro de Ana. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida persistia na mente. O que a advogada tinha a dizer poderia mudar tudo. E enquanto se afastavam, uma certeza pairava no ar. O futuro prometia ser repleto de surpresas. O que mais elas trariam? O sol ainda não havia raiado quando Ana e Roberto chegaram à praia. A areia estava fria sob os pés, mas o horizonte começava a ser tingido com nuances de laranja e rosa, prometendo um novo dia. O som das ondas quebrando suavemente na costa parecia convidativo, como se a natureza estivesse aplaudindo a coragem de Ana em recomeçar. Você sabe, começou Roberto, enquanto caminhavam lado a lado. A renegociação da sua vida não precisa ser um fardo. Pode ser uma libertação. Ele olhou para ela, com aqueles olhos que sempre transmitiam qualquer coisa entre proteção e encorajamento. Ana parou por um momento e respirou fundo. O ar salgado enchia seus pulmões, aumentando sua sensação de alívio e esperança. Às vezes, fico pensando se vou encontrar tudo isso que procuro, confessou ela, a vulnerabilidade ainda presente em sua voz. E se eu me perder de novo? E se eu não for forte o suficiente? Você já é forte, Ana. Olhe para onde chegou. Você tem um caminho inteiro pela frente e o que passou fica no passado. O que importa é o que você quer agora. A segurança nas palavras de Roberto a fez sentir-se um pouco mais firme.
Ainda assim, na mente de Ana, as incertezas ainda martelavam. Havia muito em jogo, e a possibilidade de um futuro diferente parecia ao mesmo tempo estimulante e amedrontadora. E ao mesmo tempo, a mensagem da advogada não saía de sua cabeça. Era uma sombra, um lembrete constante de que precisava encarar seus medos. Enquanto observavam o mar, Ana decidiu que era hora de falar. Roberto, eu sei que não deveria deixar aquela mensagem me afetar tanto assim, mas se for algo que possa me fazer recomeçar, é complicado. Ele se virou para ela, o olhar sério, mas carregado de empatia. Às vezes, olhar para o passado é necessário para saber aonde você quer ir, como um barco que precisa navegar por águas turbulentas antes de chegar ao porto seguro. E se eu descobrir que estou mais perdida do que eu pensei? Ana perguntou, o coração batendo rápido. Então você terá a chance de se encontrar novamente, e eu estarei aqui, ao seu lado, apoiando cada passo. A confiança de Roberto a tocava de uma forma profunda, fazendo-a sentir que talvez pudesse realmente encarar essa nova realidade. Logo, o sol surgiu, brilhante, trazendo um calor reconfortante. Androides, networking e casais começavam a chegar à praia, trazendo vida ao cenário que antes parecia tão solitário. Era como se Ana estivesse se transformando ali mesmo. Um novo dia nascendo não só no céu, mas também em seu coração. Decidida, ela tirou o celular da bolsa. Um impulso a conduziu a abrir a mensagem. O texto era breve, mas a clareza de suas palavras fez seu coração parar por um instante. A advogada queria se encontrar para discutir os últimos passos do divórcio e definir o que era necessário. Roberto, A voz falhou. Não sabia como expressar o turbilhão que a mensagem causava. Havia tanto a perder, mas ao mesmo tempo, uma possibilidade incrível de reconstruir sua vida. Vamos fazer isso juntos? Roberto questionou segurando sua mão firme. Estamos nesse barco, e não existem rotas sem desafios. Ela respirou fundo mais uma vez, observando a intensidade do mar e sentindo que a força dele se refletia nela. Vamos. Mas e se eu não estiver pronta para isso? Então seremos um time. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você mesma. Ana sorriu, a coragem começando a brotar em seu interior. Mas, no fundo dela, uma dúvida persistia. E se essa nova fase não fosse o que esperava? Era coragem, mas também medo. Estar aberta ao novo gerava um misto de ansiedade e expectativa. Enquanto se afastavam pela areia, sua mente girava. O que mais poderá mudar nas próximas horas? Qual seria a reação dela ao lidar com seu passado? O futuro ainda era um mistério, mas o desejo de enfrentá-lo crescia a cada passo, e no fundo, uma pergunta grudava. Estariam prontos para o que estava por vir? O céu estava absolutamente radiante agora, e o calor do sol parecia abraçar Ana de uma forma que ela não esperava. A cada passo que dava na areia, sentia os grãos deslizando por entre seus dedos, como se cada um deles carregasse uma parte da sua história. E, no meio disso tudo, uma ideia marcante começou a tomar forma em sua mente. Roberto, e se a gente fizer algumas mudanças na nossa vida? Além desse encontro com a advogada? A pergunta saiu de seus lábios de forma quase involuntária. A dúvida era clara, mas a vontade de transformar aquele momento em algo maior também. As ondas ecoavam suas ansiosas esperanças e medos. Você está se referindo a mudar de cidade? Mudar de vida? A empolgação na voz de Roberto fez Ana sorrir. Isso pode ser uma ótima maneira de recomeçar, sem as sombras do passado. Ana balançou a cabeça, seu olhar se perdendo à distância, onde o céu se encontrava com o mar. Não sei. Talvez apenas uma mudança de ares. Quem sabe sei lá, um novo emprego, novos amigos, um novo eu? O tom de sua voz estava repleto de esperança, como se primeiro quisesse testá-la no ar. Faz sentido. Às vezes,
Um novo espaço pode trazer novas oportunidades. Você poderá conhecer pessoas que valorizem o que você é, o que você pode se tornar. Ele apertou sua mão levemente, ameaçando abrir uma nova porta entre os dois. Essa ideia de transformação acendeu uma fagulha dentro de Ana. Ela queria se libertar das correntes que a prendiam em um passado que já não fazia mais parte do seu presente. Então ela se voltou para Roberto, olhos brilhando. E se decidíssemos isso juntos? Seria como um pacto de renovação. Roberto sorriu, seus olhos dançando, seriamente envolvidos na conexão entre eles. Você quer realmente fazer essa mudança? Sem olhar para trás? Quero. Mas, por favor, me ajude a lembrar disso naqueles momentos em que a dúvida bater à porta. A sinceridade da proposta expunha uma vulnerabilidade, mas também uma força surpreendente. O desejo de preencher aqueles espaços vazios que a dor deixara começava a tomar forma. Eles decidiram, então, almoçar em um quiosque próximo, onde a comida de praia se misturou ao cheiro da maresia. Enquanto se deliciavam com frutos do mar, começaram a elaborar planos, sonhos e esperanças. Ana percebeu que cada risada, cada mordida nos petiscos fritos, trazia um pouco mais de força. A conversa fluía leve, mas, no fundo, um eco persistente sussurrava sobre o encontro iminente. A advogada, o divórcio, as discussões, tudo isso ainda pairava como um branco no ar, mas agora parecia menos opressor. Ela estava reunindo toda a coragem para enfrentar o futuro, e isso lhe dava uma nova perspectiva. Roberto estava atento, observando cada mudança no semblante dela, como se entendesse que aquele era um momento crucial. Ele sempre estivera ao lado dela, suas palavras familiares e confortantes. Mas agora, havia um brilho diferente nos olhos dele, uma expectativa de que, juntos, eles poderiam reescrever suas histórias. Após a refeição, enquanto caminhavam de volta pela areia, Ana sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. O que antes eram passos pesados se tornaram leves como penas. Entretanto, uma nuvem de incerteza ainda flutuava em sua mente. Roberto, você realmente acha que podemos lidar com isso? Com a pressão que virá? A pergunta apegava-se a uma ansiedade inegável. Podemos, e, se necessário, faremos isso passo a passo. É justamente isso que significa recomeçar. Ele parou, virando-se para encarar Ana, com expressão convicta. Mas você precisa confiar em si mesma. A mudança começa dentro de você. Ela assentiu, as palavras dele reverberando em seu ser. A certeza parecia mais próxima, mas em algum lugar do peito, um frio na barriga anunciava a partida. Antes que ela pudesse processar tudo, uma mensagem chegou a seu celular. O coração disparou. Era da advogada, confirmando o encontro. Ana prendeu a respiração. O que era um novo passo agora parecia um abismo. Estariam mesmo prontos para o que vinha pela frente? A mensagem da advogada pareceu um eco em sua mente, mas Ana respirou fundo. O sofrimento acumulado, a dor, as dúvidas, tudo isso precisava ser enfrentado. E agora, com Roberto ao seu lado, a sensação de que poderiam atravessar isso juntos a preenchia de esperança. Eu acho que é hora de encarar isso, disse ela, a voz firme e decidida. O olhar de Roberto era encorajador, e Ana sentiu que todos os medos não eram mais tão imensos assim. Então vamos, estamos juntos nesse. Ele respondeu, segurando sua mão com força, como se quisesse transmitir toda a segurança que ele sentia para ela. Eles voltaram para a cidade, e o caminho parecia tão diferente. Cada rua, cada esquina, cada lembrança já não estava mais carregada de sombras. Ana só conseguia pensar na oportunidade de renascer. O sol iluminava as calçadas e a cidade pulsava vibrante, como um novo começo para ela e para o que viria. Quando chegaram ao escritório da advogada, um misto de nervosismo e excitação tomou conta de Ana. Entrou com a cabeça erguida,
lado a lado com Roberto, sentindo-se mais forte do que nunca. A voz da advogada era clara e direta, e enquanto falava, Ana ouviu as palavras como se fossem um anestésico. O divórcio foi oficializado. Agora precisamos discutir a divisão de bens e a guarda dos filhos. As palavras caíam pesadas sobre ela. A separação não era uma batalha fácil, mas havia um senso de fechamento começando a florescer em seu peito. O que antes era um labirinto de incertezas, agora parecia um caminho claro. Roberto estava ali, ouvindo atentamente, e isso fazia toda a diferença. Ele fazia parte daquela conversa, e de alguma forma, isso a fortalecia. Ana começou a falar sobre as expectativas em relação à guarda dos filhos, expressando as preocupações e planos que havia idealizado. A cada frase, Ana sentia que estava pegando as rédeas da sua vida novamente, organizando suas prioridades. A reunião seguiu, e ao invés de ansiedade, Ana começou a sentir alívio e clareza. A advogada era compreensiva, e cada argumento que Ana apresentava ganhava o eco do apoio de Roberto. O ambiente era construtivo, e as soluções apareciam como flores brotando na primavera. Quando saíram do escritório, havia uma leveza no ar. Fizemos bem, Ana comentou, o sorriso se espalhando pelo rosto. Agora resta apenas fazer o que deve ser feito e seguir em frente. Sim, e cada passo que você dá te leva para esse novo lugar que você tanto deseja. Roberto parecia tão animado quanto ela. Ele estendia a mão, como um parceiro nos bailes da vida, sempre pronto para apoiá-la. Com a vida tomando um rumo mais claro, Ana começou a planejar o futuro. Uma nova casa, novas amizades e, sabe-se lá, talvez até novas paixões. O que era estranhamente familiar agora parecia revigorante. Com cada novo plano, as dúvidas diminuíam. Ana sabia que enfrentaria desafios ao longo do caminho, e mais que tudo, que teria que ser firme em suas decisões. Mas, em momentos de solidão ou medo, teria Roberto ao seu lado. E isso fazia toda a diferença. Após várias semanas de transição, um dia Ana se encontrou com um grupo de mulheres empreendedoras, onde, pela primeira vez, se sentiu completamente à vontade. Elas discutiam suas ideias e projetos, e a energia da sala pulsava com força. Ana se permitiu ser parte disso, e quando fez a apresentação de seu aplicativo, as palmas foram como uma sinfonia, ressoando o que havia de melhor em sua alma. Seu coração disparou novamente, mas agora era de alegria, uma celebração da jornada que ela havia feito. Ao olhar para a plateia, ela viu rostos amigáveis e encorajadores, e percebeu que sua transformação era mais do que pessoal. Estava contagiando outras mulheres a também se redescobrirem. Ao final da reunião, Ana recebeu elogios e propostas de parcerias. Educar financeiramente as mulheres tornara-se uma missão dela, e a ideia de seu aplicativo, agora firme, a fazia sentir que estava cumprindo um propósito maior. Com o sucesso em mãos, e depois de um trabalho árduo pela frente, Ana esperava que Roberto estivesse sempre ao seu lado. Era fundamental que eles construíssem novos pilares em uma amizade que se reerguia, mesmo após tantas tempestades. E foi assim que, numa noite tranquila, enquanto as estrelas brilhavam no céu, Ana finalmente fez a promessa a si mesma. Cada passo em sua nova vida seria firme, e cada escolha, consciente. Estava pronta para tudo, incluindo a possibilidade de um amor renovado, de felicidade e de autodescoberta. Ela sabia que o passado não desaparecia, mas agora tinha nas mãos a ferramenta para moldar o futuro, lado a lado com Roberto ou com quem mais decidisse entrar em sua trajetória. As palmas se tornaram um símbolo de vitória, não apenas por ela, mas por todas as mulheres que ousaram reescrever suas narrativas. Um aperto no coração, mas agora de satisfação. A jornada dela tinha apenas começado, e Ana estava decidida a dançar conforme a música que escolhesse.
Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Venha fazer parte dessa comunidade que vive a força das histórias emocionais.